Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Renata Macedo e hoje eu vou dar uma pequena explicação, um estudo bíblico sobre os versículos 7 e 8 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Paulo inicia o capítulo 4 de Coríntios falando sobre a sua fidelidade para com o cumprimento do verdadeiro evangelho. No verso 2 do capítulo 4, ele fala sobre a manifestação da verdade na consciência do homem. No versículo 4, a gente vê o apóstolo Paulo falando sobre o fato de que o Deus desse século, ou seja, o inimigo das nossas almas, ele cegou o entendimento dos homens para que não vejam resplandecer a luz do evangelho de Cristo. No verso 5, o apóstolo Paulo fala sobre o fato de que ele prega esse verdadeiro evangelho, para que faça resplandecer essa luz. Ele diz que ele prega o evangelho por amor. E o verso 6 diz assim: porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, os homens estavam cegos por não conhecer o Evangelho, e assim que eles vão se permitindo conhecer, vai resplandecendo a luz de Jesus na vida dessas pessoas, elas passam a enxergar a verdade, que é o Evangelho de Jesus. E o verso 7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, que para a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, a excelência do poder, a luz, é de Jesus e não nossa. Nós não somos merecedores de nada. A gente é abençoado porque a gente tem Jesus na nossa vida, porque a gente se permitiu conhecer Jesus. Então a gente tem esse tesouro dentro da gente, que é o Espírito Santo que a gente recebe a partir do momento que a gente aceita a Jesus. E os versículos 8 e 9, que é o foco desse vídeo, que diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Eu achei muito interessante esse versículo, ele é muito profundo e resolvi fazer um estudo sobre ele, procurando entender cada palavra que nós somos e que nós não somos como evangélicos, como aqueles que um dia permitiu resplandecer a luz de Jesus, a luz da verdade sobre as nossas vidas, jogando por terra toda a cegueira espiritual que outrora o inimigo colocou em nossas vidas. Então, assim, eu separei esses dois versículos em 4 partes para que a gente possa entender melhor o que o apóstolo Paulo quis passar para a gente falando esses dois versículos. Na primeira parte diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. O que significa ser atribulado? Atribulado, segundo o dicionário, significa o que passa por adversidades. O que são adversidades? São contratempos, obstáculos e dificuldades. A vida do cristão é assim. Tem momentos que a gente passa por alguns contratempos, a gente passa por alguns obstáculos, a gente vence alguns obstáculos, a gente passa por algumas dificuldades. Porém, a gente vence todas elas. Por quê? Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E a gente acaba entendendo que cada uma dessas coisas ruins que a gente passa são para que a gente aprenda alguma coisa, são para que a gente adquira experiência, ou seja, tudo acaba contribuindo para o bem daqueles que servem a Deus. Porém, ainda na primeira parte, apesar de dizer que nós somos atribulados, ou seja, passamos por contratempos, obstáculos e dificuldades na nossa vida, a gente não fica angustiado. Por quê? Porque a gente lança sobre Deus todas as nossas ansiedades e com isso a gente não fica com essas angústias dentro da gente. O que significa ser angustiado? Angustiado significa o adjetivo repleto de angústia, ansiedade, que leva à dor física, cheia de preocupações e de aflições e tormentos. A vida do cristão ela não pode ser cheia de preocupações, aflições e tormentos. Nós precisamos aprender a lançar sobre Jesus todas as nossas ansiedades, para que Ele cuide de todas e a gente não precise se preocupar. Então, se você passar por algum momento onde você se sente angustiado ou sentir ansiedade, fale para Deus sobre o que você está sentindo. Lance sobre Deus todas as suas ansiedades, que Jesus vai cuidar de todas elas. Amém? Na segunda parte diz: perplexos, porém não desanimados.
O que significa perplexo? Tomado por espanto ou atônito. Ou seja, podem acontecer situações na nossa vida, a gente vai se assustar, onde a gente vai ficar atônito, a gente pode sentir medo, porém isso não pode nos desanimar, nos parar. Desanimado significa sem ânimo, desencorajado e sem vontade de agir. Às vezes a gente passa por algumas situações na nossa vida onde a gente fica atônito, a gente fica perplexo, porque Deus apontou um caminho e a gente, como ser humano, fica com medo. Mas quando Deus diz pra gente ir, a gente não pode desanimar, a gente não pode ter medo de agir. A gente tem que ir e confiar, ter fé que com certeza vai acontecer melhor do que a gente esperava. Porque Deus tem sempre o melhor preparado para nós. Por mais que o caminho seja um pouco difícil, se Deus apontou esse caminho, vai, que com certeza você vai viver experiências que você nem imagina quando você chegar lá na frente. Experiências que você nunca imaginou na tua vida, quando você segue aquilo que Deus mandou você seguir. Por mais que seja um pouco assustador, por mais que você tenha medo, por mais que você se sinta pequeno para poder aceitar isso que Deus deu para você. Tem coisas que a gente olha, não, isso daí não é para mim, quem sou eu? Mas Deus mostrou o caminho, então vamos seguir, que quando a gente segue o caminho que Deus nos mostrou, as coisas vão acabar dando certo, vão acabar se encaixando, e lá na frente a gente pensa, que bom que eu segui aquela palavra do Senhor na minha vida. Na terceira parte, que eu separei, que diz, perseguidos, porém não desamparados. Gente, nós como cristãos, a gente sofre perseguições, a gente é perseguido por coisas mínimas. Às vezes por a gente querer cuidar mais da alimentação, às vezes por causa da roupa que a gente usa, às vezes por causa de algumas decisões que a gente toma quanto à criação de filho, quanto à conduta. As pessoas vêm com o tal de todo mundo faz, não tem nada a ver, e ficam nos perseguindo porque a gente está vivendo segundo a vontade de Deus. Mas a gente tem que lembrar que a gente não está desamparado. Por mais que pareça que está todo mundo fazendo, que é normal, mas se a gente segue aquilo que Deus quer que a gente siga, se a gente vive segundo a vontade de Deus, a gente nunca vai estar desamparado, a gente nunca vai estar sozinho. Em muitos momentos da nossa vida, a gente vai parecer que está sozinho, mas a gente não vai estar sozinho. A gente vai tomar a decisão de fazer aquilo que é a vontade de Deus, né? E a gente vai ficar sozinho naquela situação, humanamente falando, mas a gente não vai estar desamparado, porque Deus ele vai estar ali ao nosso lado. E a última parte é abatido, porém não destruído. Tem situações na vida da gente que a gente realmente se abate. A gente vai ter aflições, né? Como Jesus falou. E a gente vai passar por momentos de dor, por momentos de tristeza, porque não tem um só servo de Deus na história, na Bíblia, que não passou por momentos de dor, e nós não somos melhores do que ninguém. No final das contas, como eu já disse lá no início, a gente vai descobrir que aquela situação nos tornou mais forte, que vai servir para ajudar alguém, que existia um plano de Deus diante daquilo tudo que a gente passou de ruim. Então, existem momentos que realmente nos abate. Tem coisas que a gente passa que a gente fica um pouco para baixo, porém a gente não pode perder a fé e nem muito menos permitir que essa situação nos destrua. Então, que a gente possa se agarrar em Deus, se agarrar em Jesus, na luz dele, e sempre acreditar, né, no que está escrito em Joel 3,10, que diz: diga ao fraco, eu sou forte. Então, naquele momento que a gente se sentir abatido, se sentir fraco, que a gente possa lembrar desse versículo, que nós somos fortes, porque nós temos a força de Deus, porque nós temos um tesouro dentro de nós. Nós somos vasos de barro, mas nós carregamos um tesouro, uma força, uma luz que vai nos ajudar a vencer todos os desafios aqui da Terra. Porque o cristão verdadeiro, ele nunca é destruído. Nem quando tiram nossas vidas, porque quando a gente morre por amor ao Evangelho, aí mesmo é que a gente vive, aí mesmo é que a gente vence. Amém? Era essa palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Eu achei muito interessante, profundo, tem muito tempo que eu estava com vontade de falar sobre esses dois versículos, porque eles me chamam muita atenção e são muito profundos. E já tinha tempo, né, que eu tinha feito esse estudo e estava louca para poder falar sobre isso aqui no canal, para que outras pessoas pudessem entender que a vida do cristão, ela realmente tem os altos e baixos, mas apesar de sermos vasos de barro,
Nós temos um tesouro dentro de nós, que é o Espírito Santo. Nós temos o amor de um Pai que nos ama, apesar de sermos pequenos e frágeis, a ponto de cometermos erros e permitir que o inimigo nos segue. Quando a gente para, olha para o Pai, pede perdão e quer se aproximar dele, ele sempre está pronto para poder nos abraçar. Que Deus abençoe sua vida, que você sempre possa buscar o entendimento da luz do Evangelho de Jesus, para que você não ande cego pelo mundo, acreditando em coisas que na verdade vão te levar para longe de Deus. Que Deus te abençoe e tchau, tchau!